Ok, eu dizia que nós vamos basicamente dar sequência ao que nós começamos a ver na aula passada. Na aula passada, nós fizemos então uma introdução geral à teologia, definimos o que é a teologia, aprendemos também o valor da teologia, vimos a relação que existe entre a teologia e a religião, e terminamos falando sobre os tipos de teologia. Para a aula de hoje, nós temos aqui 3 assuntos para abordarmos. Nós vamos falar, primeiramente, vamos definir o que é Deus, que é um assunto extremamente importante, porque muitos têm um entendimento deturpado ou completamente errado sobre Deus, por não saberem, não entenderem o que Deus é, né? O que é Deus. E em que sentidos é que a Bíblia usa a palavra Deus, né? A palavra Elohim no hebraico, ou aramaico também, e a palavra Theos no grego, ok? No segundo momento, vamos então falar sobre a existência de Deus, ou seja, como é que nós sabemos que Deus existe? Quais são as evidências que nós temos a apresentar sobre a existência de Deus? Ok? Esse é o que vamos falar aqui no tópico número 2. No tópico número 3, que é o tópico mais quente, penso que aqui vai sair polêmicas. Vamos falar sobre as teorias sobre o ser de Deus. Ou seja, vamos aqui aprender os pontos de vista que existem sobre como Deus é, né? Vamos aqui aprender, vamos destacar as 3 principais teorias quanto ao ser de Deus, né? Vamos falar da Trindade, que é a teoria predominante, né? Que é a teoria da maioria. Vamos também falar do unicismo ou modalismo, também é uma teoria que cresce no meio cristão. Existem muitas igrejas que estão a defender essa teoria, principalmente as igrejas neopentecostais, né? Eles estão a aderir em massa à teoria do unicismo ou do modalismo. E vamos terminar falando do unitarismo, ou também é conhecido como o monoteísmo judaico. Então, são esses 3 tópicos que vamos aqui abordar na nossa aula de hoje. Antes de eu avançar, né, começar já a dissertar aqui os nossos tópicos, gostaria de lembrar as regras de ouro aqui da nossa sala. Mantenham sempre os vossos microfones em mudo, conforme estamos agora, tá bonito. Ter todos os irmãos em mudo, isso é bom. Em segundo lugar, desliguem as vossas câmeras, né? Não liguem as vossas câmeras quando não for necessário. Liguem só quando tiverem para falar, né? Para nós podermos te ver. Quando estiveres calado e não estiver no uso da palavra, mantenha sempre a tua câmera desligada. Ok, muito bem. Então, se o irmão quiser falar, é só ativares o teu sinal de mãos levantada, nós então te daremos lugar para falar. Agora, seria bom se... Desculpe, irmão.
os irmãos me deixassem eu desenvolver, né, os tópicos. As vossas perguntas, os irmãos anotem, e eu no final vou vos dar tempo para vocês colocarem pergunta. Penso que assim vai ser mais frutífero, né? Teremos mais tempo para abordarmos as questões, porque se os irmãos começarem a me cortar ao longo da exposição, vai ficar mais difícil, né? Podemos produzir pouco. Ok. Dito então isto, penso que estamos em condições de começarmos com a nossa aula. Ok, vamos começar com o primeiro tópico, que é definições de Deus. Aqui, irmãos, no primeiro tópico, quero aqui fazer uma questão. E quero ouvir vossas respostas, né? Podem escrever no chat ou podem responder. O que é Deus? Quando os irmãos falam de Deus, o que vocês têm em mente? Quero ouvir vossas respostas. O que é Deus? Qual é a compreensão que os irmãos têm da palavra Deus? Alguém quer responder? Os irmãos estão em silêncio. O que é Deus? Né? O que os irmãos têm em mente quando falam usam a palavra Deus? Irmão Francisco Manime. Sim, pode falar, irmão Francisco. Irmão Francisco, estás com o microfone em mudo. Podes ativar o teu microfone para nós poder te ouvir. Irmão Francisco. Tá até com o microfone ligado, mas não estamos ouvindo nada. Alguém está a ouvir o irmão Francisco a falar? Não estou a ouvir o irmão Francisco falando nada. Sim, eu consigo ver o irmão Francisco, né? Ele ligou a câmera, mas não consigo ouvir coisa alguma. Ok, parece que o irmão deve estar com dificuldade no seu microfone. Então, seria bom se o irmão Francisco revesse o teu microfone, porque não conseguimos ouvir o que o irmão diz. Tem um formador, não sei se está a me ouvir. Agora sim, agora sim, agora sim. Sim, pode Hoje falar, a irmão rede, Francisco. hoje a rede Paramos de te ouvir de novo? Então, acho que é melhor o irmão Francisco escrever. Escreva no chat, porque estamos com dificuldade de te ouvir. Então, é melhor o irmão escrever mesmo. Irmão Francisco, alô? Nada. Ok. Irmão Timóteo Banza. Irmão Boa Timóteo, noite, pode falar? formador. Sim, boa noite. Boa noite. Não sei se o formador colocou Sim, a tá. questão acerca de Deus, o que nós entendemos quando se fala. Na verdade, não seria fácil definir com palavras o ser de Deus, mas vou tentar aqui falar um pouquinho. Nós podemos entender que Deus é um ser supremo, em primeiro lugar, porque a palavra Deus não é um nome, é um título. Então, ao entender Deus, nós só podemos entender que Deus é um ser supremo, que não seria fácil definir com palavras, mas poderíamos definir Deus a partir dos seus atributos. Esse é meu ponto de vista. Ok, obrigado, irmão Timóteo. Obrigado pelo teu contributo. Obrigado. Também tenho aqui alguns contributos no chat. Eu tenho aqui o irmão Oscar diz que Deus é o criador do universo. Sem ele,
nada poderia ser feito. Esse é o contributo do irmão Oscar Fausto. Tem também aqui o irmão Nico. O irmão Nico escreveu Deus e verbo e espírito. Pronto, não consegui perceber. Seria bom se o irmão Nico pudesse esclarecer melhor, né? Porque não consegui entender o que o irmão quis dizer com Deus e verbo e espírito. Não está claro. Irmão Felipe Ngoma diz: Deus é um espírito infinitamente perfeito, criador dos céus e da terra. Ok, irmão Felipe. Tenho também aqui o irmão Martinho Cavalo, diz que Deus é um ser supremo, invisível, criador de todas as coisas. Irmão Aníbal diz que Deus é o criador de todas as coisas, ok? Ok. Então, pronto, são as contribuições que eu tenho aqui quanto né, a palavra ou a definição da palavra Deus. Ok, o que os irmãos apresentaram aqui, nada me surpreendeu. Nada me surpreendeu. Pronto, o que os irmãos apresentaram aqui é o entendimento comum que se tem quando se usa a palavra Deus. Porém, devo vos adiantar que a palavra Deus na Bíblia não é usado só no sentido que os irmãos apresentaram aqui nos comentários. E aqui, aproveitando uma observação que um dos irmãos fez, acho que não sei se é o irmão Timóteo, que disse que a palavra Deus é um título, e disse muito bem, a palavra Deus não é um nome próprio, mas sim é um título. E esse título não é usado só para se referir ao Criador do Universo. Ok? Vamos então ver aqui para facilitar a compreensão. Na verdade, a falta de entender todos os sentidos em que a palavra Deus é usada na Bíblia tem causado confusão em muitos cristãos. Muitos cristãos até são baralhados, por exemplo, pelos muçulmanos, por não terem um entendimento mais profundo do conceito da palavra Deus. Ok, então esperamos que no final dessa aula os irmãos tenham um entendimento mais aprofundado quanto ao conceito da palavra Deus. Vamos aqui começar então. Um dos grandes problemas no seio cristão, né, já adiantei, é a falta de compreensão do termo Deus. Podemos escrever com D maiúscula, como também com D minúsculo. Isso aqui não varia, não muda nada. Isso é apenas uma convenção, né? Nos escritos originais da Bíblia, isso aqui não se aplica, porque antigamente as pessoas ou escreviam tudo maiúscula ou escreviam tudo minúscula. Então, essa convenção aqui é muito posterior, não altera nada, né, no sentido do termo bíblico, tanto Deus com D maiúsculo ou D com D minúsculo. Ok. Apesar que as versões que nós temos em português, eles tentam fazer essa diferenciação, né? Mas não é muito relevante, teologicamente falando. Ok. O que acontece? Quando nós usamos a palavra Deus em português, na verdade, nós estamos a traduzir a palavra hebraica Elohim. Ok? A palavra que os autores da Bíblia, no Antigo Testamento, usaram, que nós traduzimos por Deus, é a palavra Elohim. Esta palavra Elohim, no grego, no hebraico ou aramaico, ela é traduzida para a língua grega pela palavra Theos. Ok? Theos. Então, quando nós falamos Deus em português, é como se nós estivéssemos a pronunciar a palavra Theos no grego
e a palavra Elohim no hebraico. O que acontece? Tanto a palavra Elohim no hebraico, como a palavra Theos no grego, elas são palavras, são títulos que são usados em vários sentidos diferentes. E nós aqui, pronto, como nós estamos a fazer teologia, né? Nós somos cristãos e a nossa teologia é bíblica. Vamos então aqui usar como referência a Bíblia, por exemplo. A nossa Bíblia Sagrada, ela usa a palavra Deus em 5 sentidos diferentes. Já tem aqui o irmão fazer confusão na sala. Irmão Timóteo, por favor, enquanto eu quiser explicar, mantenha o microfone em mudo, porque senão assim fica difícil. Assim vai me cortando o fio do pensamento e eu posso me perder assim. Ok, eu dizia então, a nossa Bíblia Sagrada, ela usa a palavra Deus em 5 sentidos diferentes. 5. Ou seja, a palavra Deus é usada para significar 5 realidades diferentes. E vamos então aqui apresentar os sentidos em que a palavra Deus é usada na Bíblia. Eis aí o primeiro sentido da palavra Deus. Acredito que esse é o sentido que os irmãos apresentaram quando eu vos perguntei. O primeiro sentido, a palavra Deus, ela é usada para se referir àquele ser que é crido como sendo a fonte primária de toda a existência, que não tem fonte. Ok? Atenção, irmãos. Esse é o primeiro conceito da palavra Deus. Aquele ser que é crido como sendo a fonte primária de toda a existência e não tem fonte. Quer dizer, não tem pai, não tem senhor, não deriva sua existência de ninguém. Tudo que ele é e tem não recebeu de ninguém, é e tem como parte daquilo que ele próprio é. Ok? Então, este é o primeiro conceito da palavra Deus. Claramente que esse é o conceito, por exemplo, que nós encontramos quando lemos o livro de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está nos mostrar aqui, os céus e a terra não vieram a existir por acaso, não. Existe um ser que é a fonte primária de tudo que existe. Ele é que é o responsável pela existência do céu e da terra. Irmãos, quanto aqui a este primeiro significado, estamos entendidos? O primeiro significado da palavra Deus. Né? Este é o Bem significado entendido, restrito da bem palavra entendido. Deus. A fonte primária de toda a existência e não tem fonte. Ok? É nesse sentido, por exemplo, que os irmãos vão encontrar, por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 6, a dizer assim, né? Existe uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos. Tá vendo? Então, quer dizer, o ser que é o Pai de todos e é sobre todos é único. Ok? Nesse sentido. Encontramos, por exemplo, em João capítulo 17, versículo 3, quando Jesus, né, na sua oração, diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só o único Deus verdadeiro. A palavra Deus aqui está se referindo nesse sentido. Aquele ser que é a fonte primária de tudo que existe e que ele não tem fonte. Ok? E tem aí outras passagens em que a palavra Deus é usada
neste sentido. Sentido número 1 da palavra. Agora, o segundo sentido, né, em que a palavra Deus também é usada, é no sentido de representatividade. O que é isso? Quando Deus chama, pode ser um ser humano ou um ser divino, né? E lhe encarrega uma missão a cumprir, este ser humano ou este ser divino, ele, ao cumprir a missão que Deus lhe encarregou, ele está a representar o próprio Deus. E nesse sentido de representatividade, este ser humano ou ser divino pode ser chamado de Deus. Atenção, no sentido de representatividade. É o que tenho aqui alguns exemplos a vos apresentar. Se os irmãos lerem em Êxodo, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 2, nesta passagem, Deus estava a mandar Moisés para ir enfrentar Faraó, para ir ter com Faraó. Deus diz assim, olha, Moisés, eu te mando diante de Faraó como um Deus. Ou seja, Deus mandou Moisés como um Deus para Faraó. E ele falou assim, olha, o teu irmão Arão será o teu profeta. A minha pergunta é, porventura Moisés foi Deus? É claro que não. Moisés foi um ser humano como nós. Em que sentido é que Deus disse que eu te mando a Faraó como um Deus? Claro que é no sentido de representatividade. Ou seja, Moisés estava a ser enviado diante de Faraó como representante autorizado do próprio Deus. Deus manda Moisés, e Deus lhe empodera, Deus dá poder a Moisés como seu representante. Então, é nesse sentido que Moisés é chamado de Deus. Ok? O mesmo nós encontramos com os anciãos de Israel, né? Aqueles 70 homens que Moisés escolheu entre as 12 tribos, né? E lhes estabeleceu para julgar a nação. Esses anciãos eram chamados de Deus. Podem ver aqui João capítulo 10, do versículo 33 ao versículo 37. Então, esta é a segunda forma como a palavra Deus na Bíblia é usada, no sentido de representante autorizado de Deus. Ok? O terceiro sentido em que a palavra Deus é usada, eu vou pedir aqui um irmão para ler. Pode ler, por favor, um irmão voluntário. Sim, posso fazer a leitura? Sim, sim, irmão Felipe, pode ler. O terceiro é o seguinte. O terceiro sentido diz o seguinte: dominador, aquele que dominante em um determinado território ou sobre determinada pessoa ou grupo de pessoas. Exemplo, o diabo é Deus ou Deus deste presente século, no sentido de ele ter o domínio sobre todo o mundo presente, exceto sobre o povo de Deus, baseado em 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento daqueles, enfim. Neste mesmo sentido, os imperadores eram chamados de Deus. Neste sentido, Cristo será Deus quando assumir o domínio sobre toda a terra. Muito obrigado, irmão Felipe. O terceiro sentido que a palavra Deus é usada na Bíblia é para expressar aquele ser, ou aquela, pode ser ser, né? Aquele ser que detém domínio. Aquele que tem domínio de um território, né? Sobre uma pessoa ou sobre um grupo de pessoas. Nesse sentido, a Bíblia nos ensina que Satanás é o Deus do presente século. Ou seja, aqui a palavra Deus é usada para se referir
a dominador. Ok? Aqui o sentido é de dominador, aquele que detém o domínio. Ok? Então, é importante, irmãos, notarem, né, esse sentido também da palavra Deus. É no mesmo sentido que os imperadores, antigamente, também eram chamados de Deus. Né? É no mesmo sentido que Cristo será o Deus quando ele assumir o domínio, né, sobre o mundo. Isso estamos a olhar para o reino milenar. Ok? Então, dominador é o terceiro sentido em que a palavra Deus também pode ser empregue. O quarto sentido é ser ou seres sobrenaturais, sobrenatural, ou podemos chamar de ser divino. Quando falamos de seres sobrenaturais ou seres divinos, estamos a nos referir a seres que são superiores ao natural, ok? Seres que são superiores ao natural. Estamos a falar, por exemplo, do próprio o Criador do universo, estamos a falar dos anjos, estamos a falar dos demônios, estamos a falar de Satanás. Todos esses são seres divinos. Ok? Então, para esses seres divinos, a Bíblia também chama de Deus, ou Elohim. Por exemplo, no texto de Salmos, Salmos 89, Salmos 86, chama os anjos de Elohim, de Deus. No sentido de que de serem seres divinos ou seres sobrenaturais, ok? E finalmente, a palavra Deus também é usada para se referir a objeto de adoração ou um ídolo, né? Quando nós atribuímos poderes, né, ou a autoridades a alguma imagem, né, esculpida, né, estamos então a tornar aquela imagem como um objeto de adoração. Nesse caso é um ídolo ou é um Deus. Ok? Então são esses 5 sentidos em que a palavra Deus, ou a palavra Elohim, ou a palavra Deus, é empregue na Bíblia. Dito isso, eu vou agora trazer uma pergunta que me fazem muito. Antes mesmo alguém me colocar no final, eu vou já me adiantar, que é a seguinte: Jesus é Deus ou não é Deus? Sempre que eu ministro essa aula, esta pergunta nunca falha dos meus alunos. Como os irmãos, os alunos me colocam sempre essa questão, então eu aproveito já me adiantar. Jesus é ou não é Deus? Esta pergunta, infelizmente, a maior parte dos irmãos, já estou vendo irmãos a responder, é Deus. Ok. A maior parte dos irmãos que colocam essa pergunta não conhecem os 5 sentidos da palavra Deus que nós apresentamos aqui, essa é a primeira coisa. E, ao colocar essa pergunta, nem conseguem definir em que sentido é que eles querem saber se Jesus é Deus ou não é Deus. Ok? Quando alguém me faz essa pergunta, professor, Jesus é Deus ou não é Deus? A resposta pode ser sim e pode ser não. Pode ser é Deus e pode ser não é Deus. Vai depender dos 5 sentidos da palavra Deus. Qual é o sentido que o irmão quer saber? Ok? Então, vamos aqui começar a analisar, né, os 5 sentidos que nós vimos aqui. Né? O primeiro sentido, o irmão Oscar disse que esse assunto é bastante complicado de explicar. Não é complicado, irmão. Esse assunto só é complicado se você não conhece os 5 sentidos que nós apresentamos aqui. Conhecendo os 5 sentidos que apresentamos aqui, fica muito fácil responder essa pergunta.
Muito simples. Primeira coisa, em que sentido é que nós queremos saber que Jesus é Deus ou não é Deus? Eu vou pedir aqui, vamos aqui analisar com os irmãos. Vamos começar com o primeiro sentido. Vamos lá. No primeiro sentido, Jesus é ou não é Deus? Quero ouvir os vossos comentários. Quero lembrar Posso? o primeiro sentido. Quero lembrar o primeiro sentido. A fonte primária é tudo que existe que não tem fonte. Não tem pai, não tem origem, não deriva absolutamente de ninguém. Tudo o que ele é e tem não recebeu de ninguém. Faz parte do seu ser. Vamos lá. Jesus, nesse sentido, é ou não é Deus? Sim, pode já se pronunciar, pode falar. Posso, né? Sim, irmão Felipe. Praticamente, né, observando o primeiro sentido, podemos assim concluir que, segundo este sentido, né, segundo este sentido, Jesus não é Deus. Porque praticamente aqui diz que este é um ser que não vem de ninguém. É praticamente aquele que não tem mãe, não tem pai. Se observamos a pessoa de Jesus, nem podemos incluí-lo no segundo sentido, porque Jesus vem à existência por meio de uma pessoa que é Maria. Praticamente isso é o meu ponto de vista, baseado Não neste pula, primeiro não sentido. pula ainda, Jesus irmão. não é Irmão Deus. Felipe, não pula ainda. Irmão Felipe, não pula. Irmão Felipe, eu perguntei só no primeiro sentido ainda. Não pula ainda no segundo e terceiro. Não pula, por favor, não faça isso. Ok, 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 Não faça isso. ok, então. Obrigado. A minha pergunta, Então, a minha pergunta é muito específica. É específica, no primeiro sentido só. não, Vamos depois analisar os outros sentidos. Primeiro o primeiro sentido. no primeiro sentido, né, digo mesmo praticamente que Jesus não é Deus. Não tem como Jesus sendo Deus partindo deste primeiro sentido. É praticamente isso. Ok. Ok. Irmão Francisco Marcelo. Irmão Francisco Marcelo. Tirou a mão do ar. Ok. Paz, paz e graça. Bem, Paz, paz. eu vou analisando de acordo a questão de acordo ao primeiro sentido. Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Nem, simplesmente isso, não é Deus. Ok, ok. Irmão Aníbal. Ok, muito obrigado. Para mim, neste primeiro sentido, eu diria que Jesus não é Deus. Ok, então vamos lá economizando tempo. Até aqui, irmãos. Estamos de acordo que no primeiro sentido Jesus não se enquadra? Ou só fala quem tiver né, uma posição contrária. Até aqui, irmão, estamos de acordo que no primeiro sentido não se enquadra, certo? Ou alguém pensa ao contrário? Ok. Irmão Mateus, a tua ideia, concorda também que no primeiro sentido não se enquadra ou tens uma ideia contrária? Então, irmão Mateus com a mão levantada. Irmão Mateus Bongo. Né? Ok. Vamos então avançar. Amém. Vamos agora para. Vamos. Sim, irmão Mateus, está a falar. Amém, amém. De acordo ao primeiro sentido, só que é uma questão muito complicada, eu não estou a conseguir perceber. Mas, de acordo ao primeiro sentido, não se enquadra. Jesus não é Deus. De acordo ao primeiro sentido, Jesus não se enquadra, não é Deus. Mas tem uma. É só isso, irmão Mateus. Por enquanto, Tá o que é bem, que tá tens? bem. O que é que tens? Esse epa é o quê? O que é que você quer apresentar? Não, só que acontece que é, a partir desse pressuposto, nós temos que definir que Jesus passou a existir a partir de algum momento, Calma, certo? calma, vamos chegar até aí. Calma.
Calma, calma, vamos chegar até aí. Vamos passo a passo para facilitar a nossa, né? Para facilitar a nossa compreensão. Em Cristologia, vamos falar dessa questão que o irmão está a colocar. Por enquanto, aqui é o enquadramento de Jesus na primeira definição do termo Deus. Né? O irmão concorda que não se enquadra, certo? Isso é o bastante por enquanto. Ok. Tem aqui alguns comentários no chat. O irmão Daniel diz assim, consoante a explicação do prof, no primeiro sentido, não vamos considerar como Deus, ok? O irmão Abel diz que eu não sei o que se passa com o meu Zoom, mas eu continuo ouvindo nada. Será que também alguém também não está ouvindo nada? Ou eu sou o irmão Abel? Penso que os irmãos estão me ouvindo, pois não? Acho que alguém está me ouvindo. Estamos a ouvir. Ok, ok. O irmão Felipe disse que esses sentidos já estão me mexer. Estão te mexer, irmão Felipe. Fica calmo, vamos nas calmas, ficamos nas calmas. Irmão Antônio Mufuma Zuma diz assim: vamos na Bíblia. Ah, irmão Mufuma, assim não vamos conseguir nos entender. Nós ainda não estamos na Bíblia, estamos ainda a analisar. Ok, podemos até ir na Bíblia, mas temos que analisar no sentido número um. E veja aqui, o irmão Zumba já trouxe aqui João capítulo 1, né? Gostaria que o irmão tivesse calma. Pega só esse texto aqui. Pode ter certeza que vamos pegar o texto de João capítulo 1. E posso lhe garantir que João capítulo 1 vai muito além daquilo que o irmão Zumba está a tentar trazer aqui. Só para não nos perdermos, né? Por enquanto, vamos só pegar. Queremos ainda entender os quatro sentidos. Ok, o irmão Zumba diz que eu discordo desta percepção. Ok, irmão Zumba, eu respeito. Respeito a tua posição, é normal o irmão discordar, é muito normal. Mas agora, seria bom, se o irmão estiver nos ouvir, pode nos explicar como é que o irmão consegue nos mostrar que Jesus é a fonte primária de tudo que existe que não tem fonte. Que Jesus não tem pai, que Jesus, tudo que ele é, tudo que ele tem, não derivou, ou seja, não recebeu de ninguém. Tudo que ele é e tem faz parte do ser dele próprio. Tem como o irmão Antônio Zumba nos mostrar, né? Se o irmão tiver como nos mostrar, nós estamos prontos para te ouvir. Para te ouvir. Porque é isto que diz a definição de Deus no sentido número um. Né? E o irmão está a cometer exatamente o erro que muitos irmãos cometem, de se apegar na palavra Deus, como se a palavra Deus tivesse um só significado. E eu vejo, o irmão quando traz João 1, né, ele traz nesta perspectiva, que é uma perspectiva completamente errada, infelizmente. Okay? Mas se o irmão tiver elementos para nos apresentar que mostram que Jesus não tem pai, que Jesus, tudo que ele é e tem, não recebeu de ninguém, pode apresentar. Nós vamos ouvir. Ok? O irmão Martinho diz assim, professor, preciso repassar o quarto sentido. Irmão Martinho, está aqui no quadro? Está aqui no que? Na minha tela, ainda não tirei? Ou os irmãos não estão a ver minha tela? Está aqui a linha D. A linha Esqueceu D. o terceiro ponto. Não terminava. Ok. Ok. Então nem o quarto, é o terceiro. Ok. Então vou voltar para você conseguir pegar o terceiro ponto. Já só voltar aqui. Está aqui. Alguém consegue ver? Amém. Muito obrigado, prof. Ok. Então, pronto. Por que nós dissemos que Jesus não se enquadra no ponto número 1? Penso que é muito fácil. Primeiro, a Bíblia claramente diz que Jesus é filho de Deus. Ok? Jesus é filho de Deus. Então, se Jesus é filho de Deus, a Bíblia já está a nos mostrar que Jesus é derivado de Deus. Porque o filho é isso. Quando alguém é filho, quer dizer que essa pessoa foi gerado por alguém. Então, se Jesus é filho, quer dizer que ele deriva do seu pai.
Então, já não se enquadra no sentido número 1, porque o sentido número 1, Deus é aquele ser que é a fonte primária de tudo que existe, que não tem fonte. E quem é derivado, quer dizer que tem fonte, porque se eu tenho um pai, quer dizer que eu venho do meu pai, quer dizer que eu existo porque o meu pai me fez existir. Isso já é derivação. Logo, já exclui a possibilidade de Jesus ser enquadrado no sentido número 1. Ok. Segunda coisa, o próprio Jesus na Bíblia, ele admite que tudo que ele tem, tudo que ele fazia, o seu poder, a sua autoridade, tudo ele recebeu do Pai. Ok? Ele admite que tudo que ele tem e fazia, ensinava, recebeu do Pai. Ora, se ele recebeu do Pai, quer dizer que ele tem dependência do Pai. Não se enquadra no sentido número 1. Ok? Então, só essas duas considerações já seriam suficientes, né, para descartar a possibilidade de Jesus ser enquadrado no sentido número 1. Ok, agora, vamos então agora a fazer a mesma pergunta que eu fiz. Jesus é ou não é Deus no sentido número 2? Vou aqui voltar para o sentido número 2. Representante de Deus, né? Nesse caso, aquele que é enviado por Deus, que cumpre a missão de Deus. Irmãos, no sentido número 2, Jesus é ou não é Deus? Podem responder por meio de ativar o vosso microfone, ou podem comentar no chat. Sentido 2, Jesus é ou não é Deus? Sim, Para mim, é. sim, Né? Diz o texto, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Quer dizer que ele veio em representação de Deus que lhe mandou. Então, nesse sentido, claramente, Jesus é Deus. Tenho aqui o irmão Martinho com as mãos levantadas. Pode falar, irmão Martinho? sim. Nesse sentido, número 2, Jesus é Deus, como representante de Deus, como enviado de Deus, com uma missão a cumprir na terra, tal como Moisés. Ok, ok, Sim, muito sim. bem. E irmão Nico, nos textos originais, o representante de Deus pode ser chamado de Deus. É só os irmãos entenderem que ele é chamado de Deus na condição de representante. Ok? Na Bíblia é normal. É normal. A Por isso aula é que. está muito fria, a aula está Por muito fria, isso. estou a ficar sem carga. Ah, meu Tá a fazer. Deus, ué. Pode ficar tranquilo, irmão Felipe. Tá? Estamos a gravar a aula. Pode poder assistir a aula gravada. Não se preocupe. Amém, amém, amém. Yeah. Então, e para o irmão Nico, nas línguas originais, o representante de Deus pode ser chamado Deus, sim. Só que, ao chamar Deus, nós já estamos conscientes que não é que esse representante é o próprio Deus, não. Mas é no sentido de que ele está a representar o Deus Supremo, ok? Muito bem. Ok. O irmão, vou ver aqui alguns comentários que eu tenho aqui. Ok, irmão Figueiredo diz que Jesus é Deus, certo? No sentido de representatividade, ok? Irmão Fernando Manuel diz que o que sabemos sobre Deus foi contado por ele mesmo, usando seu Filho e o Espírito Santo. Lucas 10, 21, 24. Assim sendo, Jesus é Deus, ok? Representatividade, muito bem. Irmão Oscar Fausto diz assim, nós também somos Deus? É claro que não, irmão. Irmão Fausto. Não temos nenhuma escritura sagrada que diz que nós somos Deus, não. Porque também nós somos enviados. Somos enviados em que sentido? Né? Somos, porventura, Deus nos enviou conforme ele enviou Jesus? Deus nos enviou conforme ele enviou Moisés? É claro que não. Claro que não. Aqui, o termo Deus era usado para se referir para aquelas pessoas que eram enviados por Deus de forma especial para cumprir uma missão especial do próprio Deus, e o próprio Deus empoderava essas pessoas na qualidade de seus representantes, ok?
Ok. Ok, então estamos de acordo que, no segundo sentido, Jesus é Deus, Moisés é Deus, os anciãos de Israel também eram chamados de Deus, neste sentido, sentido de representatividade. Ok. Vamos agora avançar para o terceiro sentido. O terceiro sentido, a pergunta é a mesma. Jesus é ou não é Deus num terceiro sentido? Dominador, aquele que domina em um determinado território ou sobre um determinado grupo de pessoas. Jesus é ou não é Deus no sentido 3? Estão prontos? Sim. Está em 157. Estou de volta. Pronto, meu sinal havia caído, mas já consegui restabelecer. Eu deixei a pergunta: Jesus é ou não é Deus no sentido número 3? Estou a ver aqui alguns irmãos com o Alô? microfone No sentido ligado. número 3. Alô? No sentido número 3. Sim. Sim, sim. No sentido número 3, Jesus é Deus. Jesus é Deus porque no sentido número 3 diz que é dominador, aquele que domina em um determinado território. Então, Jesus acaba dominando quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. Nesse texto, Jesus está a declarar-se como Estou a ouvir o irmão no fundo. Será que sou? Alguém está me ouvir? Sim, eu estou a ouvir, eu estou Sim, a eu ouvir. estou a ouvir o professor. Estou a ouvir o professor, mas estou a Estou a ouvir o ouvir irmão também. no Estou a ouvir o fundo. professor. Alguém está ligado aí? Alguém está ligado? Agora a minha Estou- rede está caindo, mas já estou de volta. Espero que a minha rede não caia mais. Irmãos, por favor, desliguem vossas câmeras. Só liga a câmera quem estiver a falar para que a transmissão não seja muito pesada, então. Eu perguntei se Jesus é ou não é Deus no sentido número 3. Queria ouvir vossas respostas. O Oscar precisa desligar a câmera, sim. Tem também aqui alguns irmãos com o microfone. Irmão Oscar, estamos a te ouvir Sim. muito fundo. Ah, ok. Está a responder a questão: Jesus é ou não é Deus no terceiro sentido? No terceiro sentido, Jesus é Deus, porque Jesus é o dominador Ok, de ok. tudo. Quando a Bíblia fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, me deu poder para ungir
Então isso quer dizer que Jesus é Deus, mesmo, porque ele tem o domínio de tudo. Ok, ok, ok. Ok, mas pronto. Sabemos que nesse momento, né, Jesus ele domina sobre. Irmão, acho que é melhor desligar tua câmera para não ficar muito pesado. Ele tem um domínio sobre a igreja, Sim, né? eu não, Jesus, ele tem um. desculpa, desculpa só, professor. Desculpa só, eu não Sim, entendo muito bem trabalhar com Zoom. Por favor, me dão só uma luz, como é que eu posso desligar a câmera? é só dar um clique no símbolo da câmera. Se você vê aí embaixo aparecer o sinal de câmera, dá só um clique, ele vai desligar a câmera. Nada? Nada. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer para te ajudar. Aqui não Eu penso consigo. que consegui. Eu Conseguiste? penso que desligou. Sim, Não. sim. Nada. Estamos sempre a te ver? Ou Oh, essa é fotografia que eu estou a ver aqui? eu acho. Acho que é. Acho que é fotografia. Ok, tá bem. Tá bem. Ok, então, Perfeito. dizemos que, de facto, no terceiro sentido, se enquadra. Jesus é Deus, no sentido de ele domina, né? Ele domina a igreja, ele domina todos aqueles que fazem parte do reino de Deus. Mas ele ainda não está a dominar o mundo todo. Ele ainda não está a dominar sobre o mundo. Sabemos que o mundo, nesse momento, está sobre o domínio de Satanás, né? Sabemos que Satanás é o Deus do presente século, ou seja, é o Deus que domina o mundo todo. Mas Jesus, ele é o Deus sobre a igreja, né? Porque ele está a dominar a igreja. Ele é que manda na sua igreja. Ok. Agora, quanto ao quarto sentido, Jesus é ou não é Deus no quarto sentido? Lembrar que o quarto sentido é ser ou seres sobrenaturais. Jesus é ou não é sobrenatural? Ou Jesus é ou não é divino? Sim, Jesus Claro é que divino, é Jesus é divino. sobrenatural. Sim. Ele disse que ele existe, ele antes mesmo que Abraão existisse, ele já existia, né? Então, claramente que no quarto sentido, Jesus é Deus. E no quinto sentido, que é o último, também pode se enquadrar, porque há pessoas que fazem de Jesus objeto de adoração, também pode se enquadrar, mas não é uma prática correta, né? Não é correto, não é correto. Ok. Até aqui, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida? Falamos aqui então dos significados da palavra Deus, os 5 sentidos em que a palavra Deus é usado na Bíblia. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Bem, quase Ok. todas as perguntas foram esclarecidas ao longo das aulas. Ok, vamos então avançar. Vamos avançar. Pronto, assim fechamos então o primeiro tópico, que penso ser o tópico mais controverso, né? E deu para ver a controvérsia aqui na sala de aula. É normal, é normal. Vamos então agora passar para o segundo tópico. No segundo tópico, vamos falar sobre a existência de Deus. Irmãos, se alguém te perguntar, Deus existe? Como é que o irmão consegue provar que Deus existe? Né? Quais são as evidências que o irmão tem para demonstrar que Deus existe?
né? Este é o nosso segundo tópico aqui. Alguém quer falar? Alguém quer se pronunciar? Quais são as bases que o irmão tem para provar que Deus existe? Sim, Alô, irmãos? Deus existe ou não existe? Deus existe, sim. Sim. Quais são então as evidências que nós temos a demonstrar que ele existe? Vamos lá. Bem, uma das evidências, por mim, é a própria natureza em si, a criação em si da própria natureza, as florestas, o ar que nós respiramos, Ok. Mas um como? por cento, até o próprio ar, quer dizer, um limite do ar, ou de 19%, uma coisa assim, se aquilo aumenta, nós morremos. E realmente isso não é por acaso, isso não Oxigênio. acontece por acaso. Oxigênio, sim. Está a se referir Ox- ao oxigênio, a quantidade de oxigênio no ar, ok. No ar Sim, sim, atmosférico. oxigênio, sim, sim. Oxigênio, isso não é por acaso, é porque Ok. existe um Deus. Então, a própria natureza em si é a demonstração que existe um Supremo. Ok. Ok. Alguém quer adicionar naquilo que o irmão Oscar já adiantou? Como é que nós provamos que Deus existe? Quero já adiantar nos irmãos que é inútil tentar provar que Deus existe usando a Bíblia, ok? A Bíblia não prova que Deus existe, já? Sim, irmão, acho que é irmão. Acho que tem um irmão que estava com a mão levantada, mas também já tirou. Acho que é o irmão Aníbal, né? Quis falar. Sim, irmão Sim, Aníbal, sim. pode falar. Bem, eu podia também dizer que podemos mostrar ou provar a existência de Deus pelo facto de que o professor disse que a Bíblia não prova, sim, mas eu podia dizer assim, a maneira como a Bíblia foi escrita, os acontecimentos e as coisas que praticamente estavam além da imaginação do homem, não é? Na questão da criação do próprio homem, na questão de como as coisas vieram a surgir. Então, com essa explicação que nós podemos encontrar na Bíblia, nós podemos dizer que só mesmo Deus para poder fazer entender essas coisas que estavam ocultas, porque nenhum homem podia, simplesmente acordou e podia explicar aquilo que ele praticamente não viu, porque naquela altura o homem ainda não existia, ou não tinha homem. A princípio, Deus, quando criou o universo, ele criou, estava só ele e os anjos. Então, quem podia esclarecer isso? Então, eu acho que, para mim, eu podia ver a existência de Deus, provar a existência de Deus, da maneira como as escrituras também foram escritas, as verdades que nós podemos encontrar nelas. Obrigado. Ok, ok. Muito bem, mas também quero lembrar aqui, irmão, que existem outros livros que não são a Bíblia, que também trazem relato da criação, né? Existem outros livros, tipo o Gita, eh, ah, né? Há outros livros também que também trazem ideias sobre a criação. Então, não é bom caminho, né? Normalmente quando queremos provar a existência de Deus, não recomendamos usarmos a Bíblia como prova de sua existência, né? Nós preferimos usar outras fontes de informação para demonstrar de forma clara que Deus existe. Antes de eu avançar aqui, tenho aqui algumas questões no grupo, no chat. Tenho aqui algumas questões que os irmãos estão a colocar quanto ao tópico anterior. Tenho aqui, você vê. Eh, tenho aqui a questão do irmão. Penso que é o irmão. Calma aí. Tenho aqui o irmão Araújo. Ele diz que a minha dúvida é a mesma. O irmão Figueira Manassa diz assim: professor Domingos, então, em suma, Jesus não é Deus, o Criador dos céus e da terra. Eh, pronto, é assim. As Escrituras ensinam que Jesus é o meio
usado por Deus para a criação de todas as coisas. Ou seja, o Pai é o criador dos céus e da terra, e Jesus é o meio que o Pai usou para criar os céus e a terra. Ok, não sei se com isso consegui responder à colocação do irmão Figueira Manassa, mas é assim que as escrituras apresentam. E se os irmãos olharem o relato da criação em Gênesis 1, vão encontrar Deus, né, criou todas as coisas, fazendo recurso à sua palavra. Disse Deus, haja aquilo, haja isso. Né? E a Bíblia mostra que, pela ordem de Deus, as coisas vieram a existir. Salmo 33, 4 a 6. Né? Então, mostra-se que é Deus, nesse caso, o autor da criação é Deus. Porém, Deus criou, né, todas as coisas por meio da sua palavra. E as escrituras apresentam Cristo como sendo, então, a palavra de Deus. Esta palavra que Deus usou para materializar a criação. Neste caso, se a questão do irmão é se referir a Jesus como sendo o meio que Deus usou para criar, nesse sentido, podemos dizer que ele é criador, como meio de criação. Mas não é criador no sentido dele ser o dono absoluto da criação. Não. O dono da criação é Deus o Pai. A criação é obra-prima de Deus. Vemos isso em Apocalipse, capítulo 4, né, do versículo 8 ao versículo 11. Os anjos deixam claro que todas as coisas só existem pela soberana vontade de Deus, o Todo-Poderoso, né? Então, a criação é obra do Pai. Cristo é o meio da criação, ok? Ok, então, voltando aqui para nosso assunto agora, que é sobre evidências da essência de Deus. Eu dizia que não usamos a Bíblia para provar que Deus existe, por uma razão muito simples. Os autores da Bíblia não escreveram os seus livros com a intenção de provar que Deus existe. Isso por quê? Porque os autores da Bíblia não escreveram para os incrédulos. Não. Eles escreveram para pessoas que já creem que Deus existe. Por isso que vocês vão encontrar, por exemplo, o Salmo 53, que diz assim: diz o tolo em seu coração, não há Deus. Ou seja, para os autores da Bíblia, a crença de que Deus existe é algo básico que somente um burro pode negar a existência de Deus. Ok? Ou seja, os autores da Bíblia já partem desse pressuposto, de que a crença de que Deus existe é básica. Então, eles não gastam tempo em provar que Deus existe. Eles declaram: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ok? Por isso aqui, nós vamos usar, então, vamos aqui usar outras fontes de informação que vão nos ajudar a demonstrar que, de facto, Deus existe. Nós temos, então, assim, vamos aqui, na nossa aula, usar quatro argumentos que demonstram a existência de Deus. Estou a ver que o irmão vai fazer muita confusão na sala, muito barulho. Irmão Oscar Fausto, por favor, coloque o microfone em mudo, por favor, irmão. Tá difícil, o irmão tá me dificultando aqui muito. Obrigado por ter me ouvido. Ok, então, eu dizia, vamos aqui, então, estudar quatro argumentos acerca da existência de Deus, ok? O primeiro argumento nós chamamos de argumento cosmológico. Argumento cosmológico. Esse argumento vem da palavra cosmos, né? A palavra cosmos significa mundo ou universo. O que é que esse argumento diz?
Esse argumento tem a ver com a origem do universo. Segundo este argumento, o universo necessariamente teve que ter um princípio, teve que ter uma origem. E, de acordo com o argumento cosmológico, é razoável admitirmos que se o universo existe, é porque existe um ser supremo que trouxe o universo à existência. Ok? O universo, se existe, é porque existe um ser supremo que trouxe o universo à existência. E este argumento, irmãos, pode ser demonstrado de forma muito simples, por exemplo, com a questão da existência da galinha e do ovo. Né? Por exemplo, irmãos, entre a galinha e o ovo, o que existe primeiro? Quero ouvir vossas respostas. O que existe primeiro, galinha ou ovo? Estou a esperar as vossas respostas. Para mim, claro, é a galinha, porque Deus criou os animais e depois deu ordem que eles multiplicassem. Ok. Essa resposta é fácil para quem crê que Deus existe, certo? Para quem não crê que Deus existe, não consegue responder essa pergunta. Por quê? Se ele dizer, não, existe primeiro a galinha, vai lhe perguntar, mas a galinha vem do ovo. Se primeiro existe a galinha, então essa galinha veio da onde? Ele não consegue responder. Se também dizer que não, primeiro existe o ovo, como diz aqui o irmão Figueira Manassa, mas a pergunta é, mas o ovo vem da galinha. Se primeiro existe o ovo, de onde é que saiu esse primeiro ovo? Se não existia a galinha. Tá a ver? Ou seja, parece simples, parece ser uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta esclarecedora. Porque essa pergunta entre a galinha e o ovo nos obriga a admitir que teve que existir um ser supremo que criou a primeira galinha ou o primeiro ovo. Tá vendo? Para depois, então, surgir a sucessão entre galinhas, ovo, galinha, ovo, galinha, ovo. Para quem diz que Deus não existe, a pergunta é, de onde saiu a primeira galinha ou o primeiro ovo? Não há. Para quem diz que é ateu, se finge de ateu, não tem resposta para a simples pergunta da existência da galinha e do ovo. Ok? Outra questão, né? Outro exemplo, né? Outro exemplo muito simples também e também interessante quanto aqui esta análise penso que os irmãos sabem que existem plantas, né? Existem plantas, existem árvores que não têm sementes, sabem, né? Existem plantas e árvores que não têm semente. E existe, inclusive, tipo de bananeira que também não tem semente. A pergunta é, essas plantas, árvores, que não têm semente, como é que surgiram? Apareceram como? Né? Então, parece coisas simples, mas elas nos conduzem à crença na existência do Ser Supremo que fez com que existisse a primeira planta que não tem semente e que dessa primeira planta, então, surgissem outras plantas da sua espécie. Ok? Então, isso nós agrupamos ao argumento cosmológico, que tem a ver com a origem das coisas.
ok? Tudo indica que tem que existir um ser supremo que é o causador de tudo o que existe, ok? Esse é o argumento cosmológico. A seguir, temos então o argumento teleológico. Esse argumento teleológico, ela tem a ver com a ordem do universo, como o universo é ordeiro, né, bem organizado. Se os irmãos observarem, vão ver que até o oceano, né, conhece os seus limites. Ele sabe, não, eu só posso vir até aqui, até a beira. Daqui para lá não posso. Né? Como se houvesse, né, uma força que controla até as águas do universo, do oceano, né? Essa ordem, essa organização do universo nos mostra que existe um ser que controla, né, essas coisas todas. Outra coisa também que tem a ver com o argumento teleológico tem a ver com a beleza do universo. Né? O nosso universo é muito belo. Conseguimos ver que há uma ordem, há uma organização. Vemos os astros, né, lá no céu, vemos os animais, né, no céu, os animais no céu, os animais terrestres, os animais nas águas. Vemos, inclusive, como é que os rios são organizados. Né? A ciência já admitiu que todos os rios eles correm para o oceano, todos. Né? E isso demonstra que alguém desenhou, né? Alguém definiu que as coisas fossem assim como elas são. Okay? Então, isso nos mostra que existe uma mente, né? Uma mente suprema, né? Que está por trás de como o universo é organizado, como o universo é detalhado. Né? Parece que alguém desenhou, alguém projetou. Né? Vemos claramente na beleza, nos detalhes que o universo nos apresenta. Eu quero aqui aproveitar um elemento que um dos irmãos aqui elencou, que tem a ver com a complexidade até do ar que nós respiramos, né? O ar que nós respiramos, ela tem quantidade de oxigênio, quantidade de azoto, quantidade de nitrogênio, e cada elemento químico está muito bem definido. Tem limites que ele não pode nem subir mais, nem descer mais. Por exemplo, para nós respirar de forma saudável, o oxigênio tem que estar entre 19% a 21%. Se o oxigênio subir além de 21,5%, todos nós aqui na Terra morremos. Também se o oxigênio baixar subir além de 21,5%, morremos. Se baixar além de 19,5%, também morremos. E o oxigênio nunca passa nesses limites. Isso demonstra que existe uma força, uma mente que está a controlar de tal forma que o oxigênio, né, mantém-se nesses limites definidos, que são apropriados, né, para a existência da vida humana aqui na Terra. Então, este é o argumento teleológico. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dificuldade quanto aos argumentos cosmológico e o argumento teleológico. Alguma dificuldade, alguma pergunta, irmãos? Ok, o silêncio diz que até aqui os irmãos estão esclarecidos. Agora, o terceiro argumento é o argumento antropológico. Esse argumento vem de antropos. Antropos tem a ver com o homem. Ou seja, estudando o ser humano, nós encontramos alguns detalhes no ser humano, em nós, que nos forçam a acreditar que existe um ser supremo. Eu quero aqui começar por vos apresentar a questão das necessidades fisiológicas. Né? As necessidades
fisiológico. O que acontece? O ser humano, por natureza, só sente necessidades daquilo que existe. Olha aqui. O nosso corpo sente necessidade de líquido. Né? Nosso corpo sente necessidade de líquido. Nós sentimos sede. Né? E existe a água capaz de saciar a sede que nós sentimos. Ok? O nosso organismo sente necessidade de alimentos. Sentimos fome. Existe alimentos capazes de matar a fome que nós sentimos. Do mesmo jeito, o homem, está falando aqui de pessoa de sexo masculino, sente necessidade de se envolver sexualmente com uma mulher. A mulher também tem necessidade de se envolver sexualmente com o homem. Olha como é que é maravilhoso. O homem sente necessidade de se envolver com uma mulher e existe a mulher para saciar a necessidade sexual do homem. A mulher também sente desejos sexuais e existe o homem para saciar os desejos sexuais da mulher. Na mesma lógica, o ser humano, por natureza, sente necessidade de se relacionar com o ser divino. Então, isso nos força, é razoável admitirmos que se o ser humano sente necessidade de se relacionar com um ser divino, com o ser supremo, necessariamente tem que existir o ser supremo capaz de saciar a necessidade espiritual que o ser humano tem, né, na sua ontologia. Alguém percebeu aqui esse argumento das necessidades fisiológicas do ser humano? Alguém percebeu? Alô, irmãos? Alguém está me ouvindo? Eu percebi sim, senhor professor. Epa, os irmãos estão... Ok. Ok. Esse é o primeiro argumento. Tem a ver com as necessidades fisiológicas, né, do ser humano. Outra questão que faz parte aqui do argumento antropológico tem a ver com a consciência. Né? A consciência que nós temos. A consciência, ou seja, a razão. Né? Acho que o termo correto é a razão. A razão. Que é um padrão que o Criador colocou em todo ser humano. A consciência. O que acontece? Esta consciência que o Criador colocou no ser humano, na verdade, são valores do próprio Criador em nós. Olhem só, irmãos. Nós, todos os seres humanos, independente da religião que o ser humano professar, mas quando o ser humano ele viola ou ele pratica algumas ações, a sua consciência lhe reprova. Ou seja, dentro do ser humano, nós seres humanos, já nascemos com um conceito do bem e do errado. Do bem e do mal. Do certo e do errado. Essa consciência é universal, irmãos. Não depende da religião. A questão é, de onde vem esta consciência no ser humano? Né? A consciência do ser humano
é uma prova de que existe um ser supremo, justo, que colocou no ser humano esta noção de justiça. Okay? Também é um dos elementos que nós usamos para demonstrar, então, aqui a existência de Deus, por meio da consciência que nós temos do certo e do errado, do bem e do mal. Esta consciência nos veio de alguma fonte. Quem colocou em nós esta consciência do bem e do mal? Né? Tem que ser um ser supremo, né, que é infinitamente justo, para nos colocar, então, em nós essa noção de justiça. E o último argumento sobre a existência de Deus é o que nós chamamos de argumento da crença universal. Argumento da crença universal. Este argumento da crença universal diz que o ser humano, por natureza, é um ser religioso. E isso, irmãos, está provado cientificamente. Em toda a parte do mundo onde tem o ser humano, lá também tem vestígio de religião. Isso quer dizer que o ser humano sente necessidade de praticar religião, que é o homem sente necessidade de se comunicar com o ser divino, com o ser supremo. Por isso é que a crença no ser supremo, a crença, né, a ideia do ser supremo é uma ideia universal. Essa não é uma ideia de um povo específico, não. Todo ser humano, né, em toda parte do mundo, ele tem a noção, né, deste ser supremo, ok? Então, esses são os 4 argumentos que nós temos para demonstrar que Deus existe. Agora, os nossos opositores, né, que são os famosos ateus, né, eles dizem que Deus não existe, né? Eles dizem que Deus não existe, só que também não conseguem explicar como é que o universo veio a existir, né? Não conseguem explicar. Portanto, é mais fácil crer que Deus existe do que crer que Deus não existe, ok? Quanto aqui às quatro evidências sobre a existência de Deus, é tudo. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Se não tivermos, vamos entrar na última parte da nossa aula, que é a parte mais polêmica. Mas antes, então, de nós entrar na última parte, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? O silêncio me dá a entender que os irmãos não têm pergunta. Ok, então vamos avançar para o último tópico, né, da nossa aula de hoje, que é o tópico mais quente, que tem a ver com as teorias sobre o ser de Deus. Neste terceiro tópico, que é o último tópico aqui da nossa aula e também da nossa disciplina, queremos responder a pergunta: como Deus é? Né? Como Deus é? Esta é aquela questão que divide as religiões, né? E também, mesmo dentro da religião cristã, essa pergunta também divide os cristãos. Como Deus é? Pronto, existem vários pontos de vista, né? Mas nós vamos destacar aqui apenas 3 pontos de vista. Eu vou pedir aos irmãos depois pesquisarem, né, como tarefa, vão procurar mais pontos de vista sobre como Deus é,
ok? Mas aqui vamos só nos restringir aos 3 principais pontos de vista. Nós temos o monoteísmo hebraico, nós temos o trinitarismo e nós temos o unicismo ou modalismo. Então, nós vamos falar desses 3 pontos de vista ou 3 teorias sobre como Deus é. Já de adiantar aqui, a maior parte das denominações cristãs, elas são trinitarianas, ou seja, elas defendem a teoria da Trindade, ok? Mas há também um grupo significativo de denominações cristãs que são unicistas ou modalistas. E temos também um pequeno grupo de cristãos que são unitarianos ou monoteístas, né? Monoteístas judaicos, defendem o monoteísmo judaico. Vamos então começar. Pronto, se fosse para seguir a ordem cronológica, nós começaríamos com o monoteísmo judaico, depois o unicismo e depois, finalmente, o trinitarismo. Só que eu vou seguir a lógica da popularidade, né? Vou começar com a teoria mais popular, que é o trinitarismo, que é a Trindade, né? Depois, vamos falar do modalismo, que é a segunda mais populosa, e vamos terminar com o unitarismo. Eu quero já que adiantar nos irmãos que a nossa escola, por sermos uma escola interdenominacional, nós não vamos apoiar nenhuma das teorias aqui. Vamos apresentar cada teoria de forma honesta, de forma justa, né? Vamos mostrar como é que cada teoria é apresentado, quais são os pontos fortes de cada teoria e quais são as fraquezas de cada teoria. Ok? Agora, cada um dos irmãos tem a liberdade, né, de avaliar cada teoria, né, e defender aquela que pronto, o irmão achar conveniente. Ok? Mas aqui nós, como academia, a nossa missão é vos mostrar como é que cada teoria é apresentada, ok? Quais são os textos bíblicos que são usados para sustentar cada ponto de vista e quais são as debilidades que cada ponto de vista apresenta. Ok. Dito isto, vamos então começar com... pronto, aqui temos uma breve observação, só para vosso conhecimento, que os primeiros cristãos, aqui me refiro a Jesus, me refiro aos próprios discípulos de Jesus, eles não conheciam a Trindade. Ok? A Trindade não era conhecida nem por Jesus e nem por seus seguidores. Os primeiros cristãos, a crença que eles tinham sobre Deus é a crença que os judeus hoje têm sobre Deus. Porque os primeiros cristãos foram israelitas e eles professavam, primeiramente, a religião judaica, ok? Então, não conheciam a Trindade. Isso também porque a própria doutrina da Trindade, ela foi inventada muito mais tarde. Ela começou a ser criada a partir do século III. Né? A partir do século III, e ela foi oficializada como a doutrina autoritária da religião cristã entre
os finais do século IV, né, ao século VI. Então, é uma doutrina que surgiu muito tempo depois da Bíblia, ok? Muito tempo depois né, dos discípulos de Jesus. Por isso é que os discípulos não conheciam a Trindade, ok? Não conheciam. Então, dito isto, vem então a pergunta: quem foi o responsável por criar a doutrina da Trindade? Quem foi o primeiro cristão que trouxe no cristianismo a ideia de Trindade? Ok, irmãos, quero aqui deixar claro, quando falamos de Trindade, né, não é só falar Pai, Filho e Espírito Santo, hein, irmãos? Não é só isso, ok? É muito mais do que dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que ficar isso claro. Mas aqui, a palavra Trindade, é claro que não se encontra na Bíblia. Se o irmão procurar a palavra Trindade na Bíblia, não vai se encontrar, ok? Agora, é uma palavra técnica que foi trazido no seio do cristianismo para se referir à crença em um Deus que subsiste em três pessoas. Vamos explicar aqui. Mas antes disso, quero aqui adiantar aqui, a palavra Trindade, se referindo a Deus, ela foi primeiramente usada pelo filósofo cristão de nome Tertuliano. Ok? Tertuliano pode ser chamado de o inventor, né, da ideia da Trindade. Foi Tertuliano, o primeiro cristão, que usou a palavra Trindade para se referir a Deus. Isso os irmãos podem encontrar no livro que Tertuliano escreveu, que tem como título Contra Praxias. Ok? O livro de Tertuliano, o primeiro escritor cristão a usar a palavra Trindade para se referir a Deus foi Tertuliano, no livro que tem como título Contra Praxia. Então, para os irmãos que querem entender profundamente, né, as bases da Trindade, tem que ler obrigatoriamente o livro de Tertuliano, que tem como título Contra Praxia. Além de Tertuliano, outro escritor também do século III que sugeriu a ideia de Trindade também foi o filósofo cristão Orígenes. Foi o segundo cristão a usar a palavra Trindade para se referir a Deus. Mas quero aqui fazer uma nota. Nos tempos de Tertuliano e Orígenes, a igreja, na sua maioria, não conhecia a Trindade e não concordava com essa doutrina. Okay? Olhavam a Trindade como uma doutrina estranha, porque os cristãos antigos, eles tinham a ideia do monoteísmo judaico como a ideia correta. Portanto, a ideia de que Deus é três pessoas soava estranha para os primeiros cristãos. Por isso aqui, apesar de Tertuliano escrever no século III, né, a igreja só aceitou oficialmente essa doutrina no final do século IV, século V, século VI. Okay? Então, essa é uma nota importante. Então, temos aqui primeiramente Tertuliano, no seu livro Contra a Praxia. Depois temos Orígenes, no seu livro que tem como título Os Princípios. Então, peço que os irmãos baixem esses dois livros, procurem esses dois livros e leiam. Vão encontrar aí, então, os fundamentos antigos sobre a ideia da Trindade. Ok, agora, o que é que a Trindade de facto diz? A Trindade diz que a palavra Deus não deve ser entendido como uma referência a uma única pessoa, não. A palavra Deus, de acordo com a ideia da Trindade, ela se refere à essência divina.
Pela palavra essência, querem dizer conjunto de características ou conjunto de qualidades que faz alguém ser Deus. Portanto, então, assim, a Trindade, ou a ideia da Trindade, baseia-se em seguinte pressuposto. Existe uma única essência divina e esta única essência divina se encontra em três pessoas distintas. De forma mais simples. Existem três pessoas diferentes, nesse caso o Pai, Filho e Espírito Santo, e essas três pessoas, eles têm as mesmas características ou os mesmos atributos. Por isso que diz que o Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Filho, ao Espírito Santo, mas são pessoas diferentes. Okay? São três pessoas, mas partilham as mesmas qualidades, as mesmas características, o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma eternidade. Ou seja, eles partilham todos os atributos divinos, ok? Isto é que é Trindade. Três pessoas que partilham a mesma essência divina. Ok. Até aqui, irmãos, alguma pergunta, alguma dúvida? Quanto aqui à ideia da Trindade? Três pessoas que partilham a mesma essência. As pessoas são Pai, Filho e Espírito Santo. A essência divina é a divindade, ou seja, os três são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas, segundo a Trindade, não se pode crer que são três deuses. Crê-se que o Pai sozinho é Deus, o Filho sozinho é Deus, o Espírito Santo sozinho é Deus, mas não são três deuses, mas são um Deus. O documento final, onde essa doutrina é apresentada, é chamado de Credo de Atanásio, ou Credo Atanasiano. E aqui vou deixar para os irmãos baixarem esse credo, estudarem esse credo, porque na próxima aula vamos discutir sobre este credo. Okay? Porque são 44 pontos que esse credo tem. E gostaria que os irmãos estudassem esse credo, porque eu acredito que a maior parte dos irmãos que estão aqui são trinitarianos. Vocês creem na Trindade, defendem a Trindade. Então, se os irmãos creem na Trindade, defendem a Trindade, é obrigatório os irmãos lerem. Primeiro tem que ter o credo de Atanásio, né? O credo de Niceia, e tem que não só ter, mas também conhecer, porque é a base, né, da fé que os irmãos professam, que é o trinitarismo, ok? Credo de Atanásio, ok? Então, com base nesse credo de Atanásio, é que defende-se que o Pai não é maior que o Filho não é menor que o Pai. Também dizem que o Espírito Santo não é menor que o Pai, nem é menor que o Filho, mas os três são perfeitamente iguais. Agora, quais são os textos bíblicos que são usados para estabelecer a ideia da Trindade? Pronto, nosso tempo já está a fugir, só temos 9 minutos. Penso que não vou conseguir. Acho que vou ter que parar por aqui para vos dar tempo para vocês perguntarem. Mas deixa só de forma rápida apresentar aqui os textos bíblicos, né, que são usados como base para o ensino da Trindade. Nós temos, primeiramente, o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Aí a palavra Deus, no princípio criou Deus, os céus e a terra. A palavra Deus, Elohim, é no plural, Elohim. O singular seria Eloi ou Elohá, né? Mas a Bíblia usa o plural Elohim. Então, diz-se que a Bíblia usa plural para se referir a Pai, Filho e Espírito Santo. Outra passagem é ainda Gênesis capítulo 1, versículo 26, né, a 27, Deus diz: façamos o homem
conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Entende-se então aí que o plural, façamos o homem a nossa imagem, é porque Deus é plural. É porque Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Outra passagem usada é Gênesis capítulo 3, versículo 22, né? Onde Deus diz que, oeia, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então, aí entende-se que o plural, um de nós, é porque Deus é Pai, Deus é Filho e Deus também é Espírito Santo. Outra passagem é Gênesis capítulo 11, versículo 7, né? Esses são, então, os principais textos do Antigo Testamento que são apresentados para sustentar a ideia da Trindade. Quanto ao Novo Testamento, nós temos o famoso texto de João, capítulo 1, versículo 1, né, que um dos irmãos já usou aqui para sustentar a ideia de Jesus ser Deus, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Outra passagem usada é João, capítulo 14, versículo 6 ao versículo 8, né, onde Filipe disse, Jesus, nos mostra o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu, eu estou convosco há muito tempo, vocês não me conhecem. Então, muitos usam essa passagem como prova de que Jesus Cristo também é igual ao próprio Deus, o Pai. Né? E também tem o texto de João, capítulo 20, versículo 28, Mateus, capítulo 28, versículo 19 a 20, primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 7 a 8, segunda de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Pronto, esses são então, também está aqui me esquecer, 1 de João, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 20. Esses são então os textos bíblicos que são usados para fundamentar a ideia da Trindade. Ok, por causa do tempo eu vou parar por aqui, né? Eu vou deixar esses 6 minutos para vocês fazerem pergunta. E na próxima aula vamos então continuar, vamos falar dos problemas que a Trindade tem, né? Os problemas graves que a Trindade tem. E vamos também depois avançar para os outros 2 pontos de vista. Ok, irmãos? Agora o momento então é vosso para vocês colocarem pergunta, né? O tempo é vosso, né? Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar. Amém, professor. E é uma aula muito boa, por acaso. Não vou ainda focar muito ainda na questão desse último tema que tivemos, que são as teorias. Vou ainda voltar na essência, ou seja, no primeiro tema. É uma dúvida que ficou para alguns dos colegas lá, e eu também por acaso coloquei que eu também tinha a mesma dúvida. No último ponto, no último, como é que podemos dizer, sentido que nós tocamos lá no coisa, ou como conhecermos Jesus, ou seja, onde é que tínhamos Jesus. O quinto ponto, que era o objetivo de adoração ao ídolo, o professor deu Objeto. é, Objeto. sim, objeto de adoração ao ídolo. E nós colocamos Jesus nessa mesma definição, mas o professor quando disse sim, vamos colocar Jesus nesse contexto, e o professor deu ali onde que, apesar de não ser correto, eu quero entender esse apesar de não ser correto, nós colocarmos Jesus nesse quinto ponto. Ok, pronto. Esse quinto ponto, ele depende muito do conceito que o irmão queira apresentar sobre adoração. Outra questão é que, na Bíblia, a palavra adoração, essa palavra que nós, em português, falamos aqui adoração, Sim, a sim. Bíblia usa palavras diferentes. A Bíblia usa Ok, palavras diferentes para expressar ideias diferentes. ok. Por exemplo, na língua grega, nós temos a palavra proskuneo, Uhum. temos a palavra latreia e temos a palavra sobomai. Essas palavras têm significado completamente diferente. A palavra proskuneo, ela é usada para se referir à veneração. Tipo, você considerar alguém como sendo o teu superior, alguém que tem poder sobre você. Né? A Amém. palavra usada é proskuneo. Por exemplo, honrar um superior hierárquico, ou honrar o teu pai,
né? Honrar o rei, né? Honrar aquele que está acima de ti. A palavra é proskuneo. E nesse sentido também, a Bíblia, por exemplo, recomenda que nós temos que honrar a Deus. Proskuneo. Agora, mas essa palavra proskuneo não significa prestação de culto ou reconhecimento que alguém é o nosso ser supremo. Não. Essa palavra só significa que nós devemos respeito, consideração, honra à pessoa com quem nós estamos a falar. Esta é a palavra que é muito usada na Bíblia para se referir a Jesus, se referir aos anjos, muitas vezes se referir ao próprio Deus, o Pai. Palavra proskuneo. Agora, quando os autores da Bíblia, sempre que eles querem se referir a culto, tá a ver culto, né? Que é aquela, por exemplo, no Velho Testamento, né? Os antigos, eles faziam culto como? Por meio de oferendas, né? Pegavam, por exemplo, o animal, matavam o animal, e com o animal morto, queimavam num altar, que era um monte de pedra, queimavam. Aquilo para eles era como se tivessem a oferecer um sacrifício ao ser que eles consideravam como seu ser absoluto. Aquilo era o culto deles, era a adoração deles, do sentido de culto. Quando nós vamos, por exemplo, no povo de Israel, o próprio Deus orientou cerimônias que eles deviam fazer, que significava o culto deles para Deus. Tá vendo? Aquilo era a adoração dos israelitas, né? No contexto de cultuar para Deus. Estas práticas que vêm dos antigos, que é esse culto que eles apresentavam, quando nós vamos no Novo Testamento, a palavra que os autores da Bíblia usam no Novo Testamento é a palavra latreia, para se referir ao culto que nós temos que dar somente a Deus. E o interessante é que no Novo Testamento, essa palavra latreia não é usado a mais ninguém, senão apenas ao Pai. Não vas encontrar nenhum texto bíblico, no Novo Testamento, onde Jesus lhe é dado latreia. Não tem. Não existe. Tá vendo? Então, aqui volto na questão que o irmão me colocou. Se a adoração que estamos a nos referir é no sentido de honrar Cristo, lhe dar o devido respeito, a devida consideração que ele merece, claro que temos que sim. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para quem? Para a glória de Deus, o quem? O Pai. Quer dizer que o próprio Pai estabeleceu que nós temos que dar o devido respeito, a devida honra que Cristo merece. Isso é verdade. Mas esta honra que nós temos que dar a Cristo não deve ser confundida com a honra que nós temos que dar somente a Deus, o Pai. E aqui os irmãos não precisam inventar nada. Eu vos convido, como tarefa, estudem Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Amém. No Apocalipse Professor, 4, amém. no Apocalipse 4, vocês vão aprender a honra que devemos dar somente a Deus, o Pai. Amém. Em Professor, para não Apocalipse cortando, 5, não sim, cortando o sim. raciocínio, não cortando o raciocínio, só para termos uma sequência lógica. Essa honra de adoração, mesmo com essa aula da Trindade, ainda assim não se aplica a Jesus? Agora, tem que especificar que, né, Essa da Trindade, em que Jesus é um só, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só e que merecem, ou seja, são um só, têm as mesmas funções, têm as mesmas essência divina, têm tudo isso, por serem uma só pessoa. Essa ok, aplicação de adoração que é aplicada no Antigo e no Novo Testamento não se aplica também a Jesus por se fazer parte de uma só pessoa? ok. Assim, para quem crê na Trindade, né, para quem crê na Amém. Trindade, defende a Trindade, claro que ele vai dizer que sim. Amém. Se Jesus é um com o Pai, ele é igual ao Pai, então tudo aquilo que o Pai merece receber, o Filho também merece receber. Amém. Né? Mas para quem, por exemplo, é cético quanto à Trindade, vai dizer que não. Amém. Vai dizer que não. Por isso é Amém. que nós estamos a ver que são pontos de vista, são Exato. teorias.
né? Exato. Cada teoria tem as suas implicações. E aqui, para a vossa tarefa, leiam só atentamente, vejam só como é que o Pai é tratado em Apocalipse 4 e Amém. vejam como é que Jesus é tratado no Apocalipse 5. Depois tentam comparar se é a mesma coisa. Amém. Apocalipse 4 Tá? e E Apocalipse 5. 5. Amém. Amém. Obrigado. Ok, mais alguma questão, irmãos? Olha, já passamos 2 minutos do nosso horário normal. Mas, epa, vou parar por aqui, irmãos. Se os irmãos tiverem qualquer dúvida quanto àquilo que nós falamos aqui, nós temos o nosso grupo, né, no WhatsApp para vocês colocarem vossas questões, podem colocar em áudio ou escrita, e nós então vamos responder sempre que for possível, ok? Muito obrigado, irmãos, pela vossa participação. Espero que a aula seja produtiva, espero que tenham aprendido alguma coisa e me despeço então até a próxima aula. Estamos juntos, irmãos. Bom descanso a todos. Muito obrigado mesmo pela aula, seu professor. Ok, ok.